Olá, queridos alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e hoje nós temos como conteúdo a nossa aula é a número 7 e hoje nós temos a nossa segunda revisão e a avaliação. E vamos dar início à nossa revisão. Então, iniciamos a nossa revisão aqui em frente ao nosso Teatro Amazonas. Quem já teve a oportunidade de vir a Manaus e conhecer o nosso teatro, vocês puderam observar que aqui no teatro nós temos diversas manifestações artísticas, principalmente artes cênicas, ou seja, aqui nós temos apresentações de música, de teatro, de dança e também de ópera, que é uma referência aqui no Brasil. Então, aqui estão todas as manifestações artísticas e aqui é o nosso Teatro Amazonas. Então, a gente vai falar um pouco o que vem ser a arte. Então, a arte está inserida aqui dentro do Teatro Amazonas. Então, nós temos uma programação muito rica aqui no Teatro Amazonas. Qualquer dia que vocês vierem aqui, tem uma programação vasta, todos os meses tem programação de música, dança, teatro. Então, e é por meio da arte que é possível nos comunicar com o mundo, expressar nossos sentimentos e nossas ideias. Por isso, a arte pode divertir e incomodar as pessoas. Então, as pessoas vêm ao Teatro Amazonas para se divertir, assistir programações, espetáculos de música, de dança, de ópera. E também ela faz uma reflexão através das instalações, através também do grafite, em todas as manifestações artísticas, tanto na música, na dança, nas artes plásticas. Você vai ver tanto essa reflexão, o artista ele vai expor ali alguma reflexão, ou então ela vai apenas divertir, certo? Então, e a arte, ela é um registro histórico e pessoal da experiência humana, produzida através de um ou mais indivíduos. Muito frequentemente, ela possui clara dimensão social, e é neste sentido que cumpre esclarecer de que forma a arte influencia no comportamento da sociedade. Podemos começar dizendo que o próprio conceito de obra de arte pode ser considerado uma construção social. Então, a arte ela tem diferentes funções, como nós já vimos, desde lá os primórdios, já produziu arte sem saber que era arte, ela tinha uma função social, certo? E também existem várias civilizações que tinham a arte com uma função religiosa. Então, no decorrer da civilização, da época, ela tem diferentes funções. E a gente vai agora conceituar o que vem ser a arte. Bem, a arte é uma forma de expressão humana, tendo em vista que ela transmite características e conceitos inerentes ao homem e sua cultura. É uma manifestação que acompanha o homem desde a antiguidade mais remota e que, ao longo dos tempos, tem se manifestado de modos e finalidades diversas, como eu já falei. E nós vamos mostrar agora alguns tipos de arte, desde os primórdios. Aqui ao meu lado, como vocês podem ver, nós temos aqui arte rupestre, certo? Que é uma pintura na parede das cavernas, que homens primitivos se expressavam ali, que tinha também um ritual sagrado, pois acreditavam que ao pintar os animais, eles encontrariam animais exatamente como estavam. E temos um outro tipo de arte, como vocês podem ver aqui. Aqui nós temos a arte do Nouveau, do Klimt. Aqui nós temos a arte impressionista, aqui do Renoir. E aqui nós temos uma arte realista. Então, cada época, cada momento, o artista ele vai se expressando de forma diferente. E aqui nós temos o grafite. Novamente aqui, a arte rupestre, como já foi falado para vocês. Então, aqui nós temos a arte egípcia,
certo? Que é também uma arte voltada para o quê? Para a espiritualidade. O faraó, que era tido como um deus vivo. Aqui nós temos a arte românica, também muito voltada para a religiosidade. E aqui a arte renascentista, que foi a partir daí que começou o conceito de arte, lá quando Leonardo da Vinci começou a pintar seus quadros. E, então, como eu já falei, aqui são diferentes estilos artísticos, cada artista tem uma maneira de pintar, certo? Uma maneira de se expressar. Então, se você tem algum conhecimento de arte, ao analisar uma pintura, um grafite, você vai saber exatamente que tipo de arte, o que o artista está passando para você. E também você pode ter uma diferente emoção ao analisar uma obra artística. Nós temos também o grafite, certo? Que é uma arte contemporânea. O grafite, ele está expresso em muros, em prédios. Aqui na cidade de Manaus nós temos no viadutos, então o artista está ali colocando sua arte, que é chamada de arte contemporânea, não só em Manaus, mas nas grandes cidades do mundo inteiro. Se você tiver a oportunidade de viajar, você vai verificar diferentes tipos de grafite. Então, o que vem ser o grafite? É uma arte urbana, é uma arte na forma de uma inscrição caligrafada, de elaboração mais complexa que a pichação ou um desenho pintado sobre um suporte em espaços públicos que não são previstos para esta finalidade, como, por exemplo, as paredes. Existe desde o Império Romano, então desde o Império Romano já havia essa pintura nas paredes. Vocês puderam também observar lá na arte egípcia também, que eles faziam essas pinturas nas paredes dos túmulos. Ali tinha toda a vida do faraó, e porque eles acreditavam que a vida é eterna, que o faraó, ao voltar da morte, ele teria uma vida eterna. Então, ele saberia ali, através das pinturas, o seu cotidiano. Bem, o grafite, ele é bastante usado como forma de crítica social. E, além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade, democratizando, assim, os espaços públicos. Os grafiteiros expressam narrativas da cidade, questões diversas que atravessam realidade social, propondo críticas e reflexões por meio das formas, cores e traços nos muros. Por exemplo, nós temos um grafiteiro muito famoso, que é o Cobra. Por exemplo, no Rio de Janeiro, se você tiver a oportunidade de viajar, você vai ver o maior grafite do mundo, que são chamado de etnias. Então, ele pintou ali no Rio de Janeiro diferentes etnias de cada continente, ou seja, os 5 continentes, ele pintou uma etnia ali. Então, ele dá vida à cidade e também ele retrata algo ali, ou então faz uma crítica social. E agora a gente vai conceituar para vocês a linguagem visual. Bem, linguagem visual é simplesmente um fenômeno que conduz alguém a um sentimento, sensação ou ideia no momento que visualiza uma imagem. Os elementos da linguagem de uma pintura costumam incluir o ponto, a linha, a forma, a cor, movimento, textura, espaço e proporção. Bem, a linguagem visual é simplesmente um fenômeno que conduz alguém a um sentimento, sensação ou ideia no momento em que visualiza uma imagem. Então, o que vem ser os elementos da linguagem? Todas as imagens são criadas com base em combinações de elementos de linguagem. Os elementos da linguagem, das artes visuais, são, como já falei, o ponto, a linha, a forma, cor, tom, escala, espaço e movimento. Agora, vamos conceituar a composição artística. Bem, a composição artística se baseia na organização dos elementos de uma obra. O objetivo de uma composição artística é fazer que o espectador veja a obra de forma ordenada e agradável. No entanto, mesmo no caos, as obras de grandes pintores são composições muito elaboradas. Ou seja, muitas vezes
não damos a devida importância a esses recursos, até percebermos o quanto são indispensáveis para que a obra produzida tenha um significado estético. Por exemplo, na arte abstrata, quando você analisa uma arte abstrata, você não vê nenhum objeto, nenhuma figura reconhecível, você vê apenas manchas, às vezes só pontos, traços, figuras geométricas, mas toda a obra ela está harmônica. Então, o artista ele tem um estudo ali das formas. Então, é por isso que, mesmo em um caos, ele tem uma proposta ali para fazer. E quando você vai fazer, por exemplo, um desenho, você vai pegar o quê? Um lápis ou uma tinta, vai pegar um caderno, vai colocar primeiramente a ponta do lápis no caderno, vai surgir o quê? O ponto. Então, o que vai ser o ponto? O ponto é um elemento mais simples da linguagem visual. Os pontos na composição artística não têm dimensões definidas, pois se apresentam de diferentes formas. Então, pode ser um ponto enorme, pode ser um ponto minúsculo. Então, o ponto ele não tem forma. Existe até um estilo artístico chamado pontilhismo, onde o artista ele pinta ali através de vários pontos coloridos. E tem um outro elemento que é a linha. O que vem ser a linha? A linha é um dos elementos visuais da linguagem plástica. Ela é obtida através de infinitos pontos, também é obtida através de um rastro de um ponto. Ou seja, você pega um lápis, coloca no papel e faz um ponto. A partir daí, como você arrasta o lápis, surge uma linha, que pode ser uma linha reta, pode ser uma linha sinuosa, que dá sentido de movimento. Então, a linha ela pode ter esse sentido de movimento. Depois, nós temos a forma. A forma dos objetos responde a uma causa ou função específica e transmite certas emoções. As formas interagem entre si e se afetam mutuamente e geram novos significados de acordo com as composições. Então, existem formas figurativas que a gente vai mostrar para vocês. Aí é uma forma, como vocês podem ver, é uma pintura de natureza morta, onde o artista pinta várias frutas, certo? As formas elas podem ser orgânicas, como vocês podem ver, com contornos irregulares ou geométricas. E a gente vai mostrar agora uma outra forma geométrica. Então, aí é uma pintura de Mondrian, que ele faz as suas pinturas apenas com linhas horizontais e verticais e utiliza as cores primárias, né, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Então, as formas geométricas, em muitas obras de arte também é possível identificar alguns padrões e estilos em formato de formas geométricas. É comum os artistas utilizarem a geometria como meio de auxílio para construções, composições e encaixe em suas obras, como é o caso de Mondrian, como vocês estão vendo. Agora vamos analisar a cor. A cor é um elemento de comunicação visual de grande relevância, pois está recheada de informação, o que permite uma impressionante experiência visual. Uma única cor em várias tonalidades, acompanhada por uma cor secundária, é ideal. A cor influencia o nosso comportamento, transmite mensagens e sensações. No nosso cotidiano, a cor está bastante presente e muitas vezes ligada a significados simbólicos. Então, o artista, quando ele vai pintar uma obra, ele quer transmitir uma sensação. Então, as cores, elas trazem essas sensações. Por exemplo, sensação de medo, sensação de quente, de frio. Então, existe um simbolismo muito grande nas cores. E agora nós vamos analisar algumas obras de arte indígena. Bem, as formas geométricas são utilizadas ainda hoje por uma série de etnias indígenas em suas pinturas corporais ou na decoração das cerâmicas e na cestaria. O domínio do traço foi desenvolvido com a prática. Então, aí nós temos uma cestaria, como vocês podem ver, os indígenas usam muito as formas geométricas. Entre as formas mais recorrentes, representadas graficamente pelos indígenas, estão aquelas que fazem parte do universo cultural e que estão presentes em seus mitos, como os desenhos que fazem referência à criação da humanidade e aos animais. Pintura corporal indígena. Bem, a pintura corporal possui a função de diferenciação
do homem com outros seres da natureza. E o ato de pintar seu próprio corpo é sinal de pertencimento e conscientização do ser e estar no mundo, na sociedade a qual pertence. A pintura representa formas geométricas sem figuração. E aqui ao meu lado vocês podem analisar aqui uma pintura corporal. Então, como já foi falado, em cada etnia um traço desse tem um significado próprio. Existem etnias que as mulheres fazem um traço para dizer que é solteira, assim como os homens. Então, tem diferentes significados. E agora vamos mostrar para vocês a arte africana. A arte africana é grandiosa tanto em termos geográficos como em diversidade cultural, pois são muitos países que compõem. Dessa forma, suas populações possuem particularidades e costumes diferentes, o que, obviamente, se reflete na arte produzida por elas. Vamos ver as formas geométricas da arte africana. As formas e padrões africanos também têm uma grande influência na moda moderna. Elas são usadas em tecidos, acessórios e roupas para criar uma sensação de movimento e fluidez. Aí vou mostrar para vocês o grafismo indígena, que é muito utilizada na moda, principalmente nos dias atuais. Então, as formas geométricas, elas são frequentemente usadas para criar padrões complexos que são atraentes e cativantes. A natureza é outra fonte de inspiração para a moda africana, com muitos designs incorporando elementos naturais em seus projetos. E agora a gente vai falar sobre um outro assunto, que é o patrimônio cultural. Bem, o patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como a arquitetura, festas, danças, músicas, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou por reconhecimento burocrático do Estado. Então, vamos analisar o patrimônio cultural. Patrimônio cultural é patrimônio material e patrimônio imaterial. O patrimônio cultural é dividido em dois grupos que variam de acordo com a sua natureza. São eles patrimônio material e patrimônio imaterial. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, e o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região. Vamos analisar o patrimônio material. São bens materiais, ou seja, tangíveis de um povo. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas e vestígios arqueológicos. E o que vem ser, então, o patrimônio imaterial? É considerado intangível, ou seja, não é tátil, e abrange expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, músicas, saberes, costumes, formas de expressão, modo de fazer, as medicinas naturais, as lendas e outras tradições. E vamos mostrar para vocês agora, mais uma vez, aqui nós temos o patrimônio material, que é o nosso Teatro Amazonas, como já foi explicado para vocês. E agora vamos mostrar para vocês o que é o patrimônio imaterial. Vamos assistir um pequeno trecho de um vídeo.
Então, perceberam a diferença? Aqui nós temos o patrimônio material, é tudo aquilo que nós podemos tocar. E vocês viram a dança, o carimbó, que é imaterial, ou seja, no momento que acontece a dança, ela é intangível, ou seja, você não pode tocar. Então, o patrimônio, bem, o patrimônio, o Teatro Amazonas, ele foi tombado, certo? Em 1966, e ele preserva a arquitetura, decoração original. O estilo arquitetônico é renascentista, com detalhes ecléticos. Então, o Teatro Amazonas ele foi tombado em 1966. Então, ele não pode ser descaracterizado, a cor e a arquitetura dele, certo? E o que vem ser um patrimônio tombado? O tombamento de bens materiais e imateriais é uma das maneiras de manter vivas as riquezas, memórias e história de um país. Quando um bem é tombado, ele passa a estar, a partir de então, sob a proteção integral do poder público. Então, como eu já falei para vocês, quando o bem é tombado, ele não pode ser descaracterizado. Ele fica sob o poder público, certo? Ele pode ter apenas ser restaurado, ele não pode ser reformado. Então, quem cuida desses patrimônios é a Unesco. O que vem ser a Unesco? A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, agência especializada da ONU. É responsável por listar os patrimônios culturais da humanidade. E no Brasil nós temos um outro órgão que é o IPHAN. O que vem ser o IPHAN? É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem como missão proteger e preservar os bens culturais e históricos do Brasil, com o intuito de promover a permanência desse bem entre as gerações. Então, o IPHAN ele foi criado com o objetivo principal de proteger os bens históricos e culturais do país, além de assegurar a conservação dos elementos materiais e imateriais tombados como patrimônio da humanidade pela Unesco. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem como missão proteger e preservar os bens culturais e históricos do Brasil, com o intuito de promover a permanência desses bens entre as gerações. E vamos listar agora alguns bens que foram tombados como patrimônio imaterial do Brasil. São registrados como patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vamos ver. O frevo, em Pernambuco, Bumba Meu Boi, do Maranhão, no Maranhão, maracatu, em Pernambuco, maracatu do Baque Solto, em Pernambuco, samba de roda do Recôncavo Baiano, na Bahia. E agora vamos falar para vocês qual a importância desses patrimônios culturais. Bem, a importância dos patrimônios culturais. O patrimônio cultural são importantes para que o modo de vida, os costumes e as tradições de um povo se perpetue através das gerações. O tombamento dos patrimônios culturais permite que aqueles elementos que identificam e que particularizam uma população mantenham sua memória preservada e passem adiante de forma fidedigna a história daquela população. Então, é essa a importância dos patrimônios tombados, porque os patrimônios materiais, eles fazem parte da história de uma cidade. Os imateriais são as tradições, a cultura que são passadas de geração em geração. A dança, a modo de fazer receita, a música. Então, vocês viram aí vários bens do Brasil que foram tombados pelo IPHAN e também a Unesco, que tombou alguns bens que pertencem à humanidade. Então, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham entendido e compreendido.